Narrativa Católica apresenta A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Faus. Capítulo 8. Outra virose, o hedonismo. A bússola do coração. Se você pudesse olhar a bússola íntima de muitos homens e mulheres, veria que um grande número de corações tem a agulha magnética apontada para uma estrela de 5 pontas: meu prazer, meus gostos, meu interesse, minhas vantagens, meu direito de ser feliz. Outros poucos, tomara que aumentem e você seja um deles, apontam para um norte melhor, para outra estrela que tem 5 pontas radiantes: ideal, doação, serviço, meu dever, meu amor. A primeira estrela nasce dos porões do egoísmo, a segunda surge do abismo do amor de Deus, anunciando um alvorecer de vida. Se você leu O Senhor dos Anéis ou viu o filme, estará lembrado das sombras de Mordor, que invadem a Terra-média e ameaçam devastar tudo. O hedonismo é hoje uma sombra de Mordor, que avança sobre a vida moral das pessoas. Você sabe o que é o hedonismo? Vale a pena lembrar. Doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível, princípio e fim da vida moral. Em coerência com isso, é característico do hedonismo considerar o sofrimento individual como o único mal e igualmente ver como um absurdo o sacrifício voluntário, senão como meio para conseguir maiores prazeres individuais. Acontece, porém, que eliminando o sacrifício, as virtudes desaparecem ou ficam paralisadas. Nenhum ideal, dizia São José Maria, se torna realidade sem sacrifício. Como talvez lembre, no primeiro capítulo comentávamos a parábola de Cristo que fala do papel ridículo de um homem que principiou a edificar e não pôde terminar. É muito interessante constatar que Jesus usou essa imagem para ilustrar a seguinte sentença: aquele que não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser o meu discípulo. Realização e cruz. Quem conhece o mínimo de história sabe que durante milênios, tanto os espíritos pagãos mais elevados como os cristãos, no Ocidente e no Oriente, chegaram à certeza de que a autêntica realização humana só podia encontrar-se nas virtudes e no bem, nos valores, para o qual todas elas apontam. Os homens e as mulheres, sem dúvida, falhavam, não eram santos, muitas vezes eram mesquinhos, mas nunca os pais e mestres pensavam nem ensinavam que o único mal da vida fosse o sofrimento ou o sacrifício. Via-se como coisa evidente que o mal consistia na falta de valores, de referências nítidas sobre o bem e o mal, e de virtudes. Por isso, as virtudes eram ensinadas em todas as idades como um esforço moral necessário para alcançar o bem e vencer o mal. Todos os heróis admirados e propostos como modelo eram homens e mulheres capazes de grandes sacrifícios, de renúncias generosas, de sofrimentos heróicos por uma causa, que consistia sempre num bem, nunca num prazer puro e simples. Era um ideal em que o bem e a beleza se identificavam. Este foi o denominador comum dos grandes personagens bíblicos, dos heróis pagãos e dos santos cristãos. Até há pouco mais de meio século, o sinal da grandeza de uma pessoa era a qualidade excepcional de suas virtudes. Neste sentido, lembre que a Igreja Católica, ao estudar a possível canonização de algum fiel falecido com fama de santidade, analisa primeiro se praticou virtudes heróicas. Se, ao longo dos séculos,
a virtude não só admitia como exigia o sofrimento corajoso e o sacrifício desinteressado, agora esse quadro parece estar sendo rasgado e substituído pela liberdade do prazer sem entraves. Quem opina diferente é taxado de moralista, medieval e truculento. Esses pichadores das virtudes não se dão conta de que a única liberdade que merece esse nome é aquela que filósofos cristãos chamam liberdade de qualidade, ou seja, a liberdade de escolher voluntariamente o que é bom, o que é melhor, o que é virtude. E que, pelo contrário, a liberdade que eles defendem é a liberdade de indiferença, que é a liberdade do tanto faz, e consiste em optar em cada momento pelo que dá na cabeça, em escolher o que agrada e rejeitar o que incomoda. Tudo fica assim sob as rédeas do capricho e do prazer imediato. O hedonismo paralisa o amor de Deus. O hedonismo, como o orgulho, infiltra-se em tudo, infecciona o sangue da alma. É uma virose progressiva, generalizada. Afeta gravemente as relações com Deus e as relações com o próximo. Vamos ver, com apenas algumas pinceladas, esse efeito paralisante. Em primeiro lugar, as relações com Deus. Com a mística do prazer, Deus é deixado fora da vida como um obstáculo que atrapalha, com os seus mandamentos, a liberdade de viver conforme as próprias vontades. Deus exige, então não serve. Eu é que devo exigir de Deus que Ele me sirva, que me ajude a não sofrer e a me sentir bem, a ganhar dinheiro e, se for do meu interesse, a ficar com a mulher do próximo. A religião é vista pelo hedonista como um produto de supermercado ou de shopping. O mercado das religiões hoje está bem abastecido, as gôndolas estão repletas, para cada qual escolher a sua religião à la carte. Para muitos, a verdade não interessa. Não interessa nem a palavra nem a vontade de Deus. Interessa só um tipo de religião que aprove todos os meus caprichos, pecados e erros, que me faça cafuné na cabeça e me tranquilize, oferecendo-me cultos, pregações, cânticos e orações com efeitos semelhantes aos da sauna, da yoga ou da dança do ventre. Uma religião, em suma, sem outro amor que o amor a mim mesmo, amenizado por umas pinceladas de caridade gostosa e uma pitada de alguns dias de voluntariado para tranquilizar a consciência. É evidente que esse tipo de religiosidade é paralisante e não levará nunca à realização no amor, à plenitude da vida, nunca levará ao Deus vivo. O hedonismo paralisa o amor ao próximo. Lembro-me de umas palavras expressivas da Carta às Famílias de São João Paulo II, em que falava de uma civilização das coisas e não das pessoas. Uma civilização em que as pessoas se usam como se usam as coisas. A mulher pode tornar-se para o homem um objeto, os filhos um obstáculo para os pais, a família uma instituição embaraçosa para a liberdade dos membros que a compõem. A mentalidade hedonista de um casal, por exemplo, nota-se na decisão relativa a ter ou não ter filhos, a ter mais ou menos filhos. É um assunto complexo, que exige ponderar diversos fatores objetivos, saúde, por exemplo, mas em grande número de casos, o fator decisivo é o hedonismo, o comodismo, a aversão ao sacrifício, o desejo de não ter trabalho, de gozar de mais liberdade para fazer o que se quer. Onde estão aí as virtudes da família e do lar? A mentalidade hedonista é, como diria o Papa Francisco, uma mentalidade de descarte. Em nome do prazer e do direito de ser feliz, o marido descarta a mulher, a esposa descarta o marido, ambos descartam os filhos, que sempre sofrem as consequências da separação. Foi inevitável, dizem,
será melhor para eles. Será? Fora casos pontuais, teria sido muito melhor para os filhos conviver com os defeitos e as virtudes que os pais poderiam ter vivido se eles se doassem mais. De fato, se quisermos conhecer os motivos da maioria dos divórcios, o casal e o advogado nos darão uma lista, mas a verdadeira lista, aos olhos de Deus, em grande parte das crises, são as virtudes que faltaram e levaram aquela família a desmoronar, como um edifício sem estacas nem pilares. Falhou o sentido de vocação e de missão, a entrega generosa ao ideal familiar, a abnegação, a compreensão, a dedicação prestativa e alegre, a paciência, o espírito de serviço, o espírito de perdão e tantas outras mais. Coisas análogas se poderiam dizer do egoísmo no relacionamento com os parentes, colegas e amigos, pois também é o hedonismo o que determina, com frequência, a exclusão dos idosos e dos doentes, que o Papa Francisco não se cansa de denunciar. A abdicação das responsabilidades dos pais na educação dos filhos. Já estão numa boa escola? O relaxamento e a trapaça nos compromissos e obrigações profissionais e sociais, a corrupção na vida pública, etc. O hedonismo paralisa o amor a nós mesmos. Finalmente, umas poucas palavras para que não esqueçamos que o hedonismo destrói, em primeiro lugar, a vida de quem o adota como bússola para a vida. De fato, o hedonismo avilta o sexo, rebaixando-o ao nível do consumo material. A parceira ou o parceiro, mesmo quando se trata de marido e mulher, desce ao nível da lata de cerveja que, uma vez consumida, se joga fora. Assim, a sensualidade egoísta torna-se vício tirânico, obsessão, compulsão. O viciado em liberdade sexual, em libertinagem, torna-se um pobre escravo da pornografia, da internet, das redes sociais, da TV noturna, dos desvios da sensualidade. Diz, faço o que quero, mas deveria dizer, faço o que não consigo mais deixar de fazer. Atolou sem forças para sair num brejo de que só Deus o pode tirar. A mesma coisa acontece com a liberdade, tão atual, festinhas, baladas, de consumir álcool desde a pré-adolescência, de experimentar drogas brandas, de passar logo depois para a experiência de drogas fortes, até cair numa escravidão progressiva, que pode não ter retorno. Será que esses pobres viciados são um modelo da liberdade que tanto os motivou? Sobre o pano de fundo dessas desgraças, entende-se melhor a tremenda importância desta afirmação. Onde não há mortificação, não há virtude, dizia São José Maria. Trataremos disso mais adiante. Antes de sair dos porões, gostaria de terminar este capítulo com um apelo vibrante. Não gostaríeis de gritar à juventude que fervilha à vossa volta: loucos, largai essas coisas mundanas que amesquinham o coração e muitas vezes o aviltam, largai isso e vinde conosco atrás do amor? Palavras de São José Maria Escrivá. Medite nisso.